Agora, sobre o socorro financeiro aos estados e municípios durante a crise do coronavírus. Nós já falamos muito sobre esse assunto e nós vamos debater agora. De um lado, o deputado Pedro Paulo, que é relator do Plano Mansueto. E vamos conversar também com o deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. Boa tarde aos dois e a gente começa esse debate. Vou começar com o Major Vitor Hugo. A equipe econômica do governo não viu com bons olhos esta aprovação na Câmara dos Deputados. Queria que o senhor começasse esse debate, os seus argumentos iniciais, por favor. Primeiro, eu queria desejar boa tarde a todos e, em particular, ao Pedro Paulo, que fez um excepcional trabalho relatando essa medida e ouvindo o governo, interagindo com vários partidos, tentando construir um consenso, mas, infelizmente, o texto final acabou não acatando integralmente as visões do governo, de modo especial no que diz respeito a dois pontos. O critério de divisão dos recursos, né, em que o Pedro Paulo colocou no seu relatório o critério de divisão baseado na recomposição do ICMS e do ISS, o que, na visão do governo, é um critério perverso, porque ele privilegia ou ele reforça desigualdades regionais no país e dificulta, inclusive por parte da própria União, a aferição do que os municípios devem receber e do que os estados devem receber, e ainda tira da União a previsibilidade e incentiva que administradores regionais e administradores locais, ou seja, governadores e prefeitos, primeiro, não arrecadem os seus impostos e, segundo, adotem medidas que não sejam equilibradas dentro do que o governo federal entende da necessidade de se equilibrar a vertente ligada aos cuidados sanitários, que realmente são a nossa prioridade, a preservação de vidas, mas também com a necessidade que é premente de se pensar também na economia. Então, a falta de previsibilidade para a União, né, e o incentivo que se dá para governadores e prefeitos para não se preocuparem, primeiro, com a questão dos empregos e, segundo, com a retomada econômica, foi algo que preocupou bastante o governo. E é por isso que nós orientamos contrariamente ontem, mesmo diante de tudo aquilo que o governo já fez para estados e municípios, temos uma tabela aqui em torno de 50 bilhões, e tudo aquilo que havia e há ainda disposição em fazer, não só em relação aos estados e municípios, mas também em relação aos mais pobres, aos informais, às empresas, aos empregados, ao próprio sistema financeiro como um todo, para que a gente não desequilibre a nossa economia. E essa segunda onda que o ministro Paulo Guedes tem se referido todas as vezes que ele fala, não venha mais forte atingir o nosso país até do que a primeira onda, que é uma onda sanitária. Major Vitor Hugo, eu vou passar agora a palavra para o deputado Pedro Paulo, para ele nos passar a visão dele com o que está acontecendo neste momento. Deputado Pedro Paulo, boa tarde, obrigado por conversar com a gente aqui na CNN, ao mesmo tempo. Boa tarde, Botino, boa tarde, Daniela, boa tarde, meu colega Vitor Hugo. Eu discordo frontalmente com a argumentação que traz o governo. Em primeiro lugar, a gente não pode confundir o que é distribuição, efeito redistributivo com discriminação. Quando o governo editou a medida provisória 938, que recompõe o FPE e o FPM, ele criou o modelo dos seguros de receita, que nós trouxemos exatamente para o ICMS e ISS. Ora, pode-se fazer uma garantia de receita para estados que recebem FPE e FPM, mas não pode ter uma garantia de receita de estados que dependem do ICMS e do ISS. Então, não faz sentido essa argumentação. Eu não entendo como o governo pode querer fazer algum tipo de discriminação dos estados do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, que, aliás, são os estados com a maior incidência de casos e mortes no Brasil, segundo os dados disponíveis hoje. Então, eu acredito que o que falta do governo nesse momento é a sensibilidade de entender que essa previsibilidade de receita é fundamental. O governo federal ele não resolve os problemas todos sozinho. Por exemplo, está tentando fazer a distribuição
dos R$600 da renda mínima através somente da renda das unidades federais, sem ajudar estados e municípios. Isso é um desastre e demora esses recursos a chegar. Essa previsibilidade para os estados e municípios, que são entes que participam dessa guerra, é fundamental. As pessoas procuram o posto de saúde, o hospital municipal, o hospital estadual. Nós precisamos da segurança pública para garantir o isolamento. As pessoas nas comunidades estão tendo as suas caixas d'água com a mangueira que é levada pelo serviço de abastecimento estadual. Então a gente precisa dessa previsibilidade. Estados e municípios tem que contratar insumos para abastecer hospitais e com uma queda média de 30%, nenhum desses estados pode ser bom gestor, pode ser mau gestor e não consegue. E para finalizar, só o último argumento. Não faz sentido essa tese do desincentivo, porque, ora, os estados que recebem mais transferências, eles têm um seguro de receita. Agora, aqueles estados que cobram impostos, eles não podem ter um seguro. Qual o incentivo correto, afinal de contas? Major Vitor Hugo? Bom, primeiro, o meu colega, relator, o Pedro Paulo, ele fala a respeito da previsibilidade. Né? Mas quando com o projeto que foi apresentado, ele tirou a previsibilidade da União. A União é que não consegue prever hoje qual que é o máximo, ou qual é mensalmente agora, quanto vai ser necessário repassar para estados e municípios, porque tudo vai depender de quanto governadores e prefeitos vão efetivamente apertar ou afrouxar as medidas restritivas. A gente tem que lembrar que nós temos mais, até domingo era pelo menos em torno de 1.000 municípios que havia casos de Covid já registrados, mas havia outros mais de 4.000 municípios que não havia, e provavelmente existem municípios hoje que os 150 municípios no seu entorno não tem qualquer sinal ainda do Covid. E quando a gente faz esse tipo de critério, incentivando os prefeitos e governadores a fecharem, porque a União vai recompor, o que a gente está fazendo, na verdade, é incentivar esse prefeito a não fazer qualquer tipo de sopesamento, de equilíbrio entre a medida que é restritiva no sentido sanitário para proteger as vidas, e eu digo de novo, o objetivo do governo federal é proteger vidas, mas sem deixar os empregos de lado. E a gente pode ver isso. Eu tenho aqui as ações, por exemplo, do governo federal, já somam mais de 1,5 trilhão de reais, se for considerar todas as ações, tanto as do Banco Central, quanto as ações que foram anunciadas e aquelas que estão em via de ser anunciadas. É uma lista interminável de disposição do governo de apoiar, de novo, estados, municípios, empregados, empregadores informais, os mais pobres. O ministro Paulo Guedes e o presidente já disseram, não faltarão recursos para salvar vidas e para preservar empregos no Brasil oriundos do governo federal. O que nós discordamos é a forma de distribuição. Distribuir com ICMS e ISS é, na verdade, favorecer as desigualdades regionais no país. E eu provo isso. No critério estipulado pelo relator, os 5 estados receberiam 60% da ajuda emergencial. 5 estados. Se a gente for ver nos municípios, 5 municípios receberiam 83% da ajuda. Então, pelo critério per capita, que é o critério que o governo vai utilizar, pretende utilizar, é um critério que vai fazer com que aquele município, mesmo os menores municípios, ainda recebam uma ajuda, porque existem vidas a serem protegidas lá. Major não é um Vitor Hugo. critério ligado à economia, é um critério ligado à presença de vidas nos territórios. Desculpe interrompê-lo, só para equilibrar o tempo aqui, agora eu passo a palavra para o deputado Pedro Paulo. Eu vou corrigir o que o meu colega falou. Por exemplo, o que já se gastou com o combate ao coronavírus já chega perto de 2,2 trilhões, quando nós colocamos as ajudas do Banco Central e também as ações dos bancos públicos. Os impactos fiscais dessa crise já somam mais de R$0,5 trilhão. Agora, combater também um argumento que é falso, porque se vale o seguro para o FPR-FPM, por que não vale para a arrecadação do ICMS e do ISS? Eu quero dizer, por exemplo, para o Major Vitor Hugo, que é de Goiás. Se o critério dele for per capita, eles receberão menos
do que pelo critério do ICMS, porque a gente tem que levar em consideração, por exemplo, qual a participação do ICMS e do ISS para estados e municípios. Eu vou dar alguns números. Por exemplo, Minas Gerais, 52% da participação dos impostos da ICMS. Rio Grande do Sul, são 68%. Então, esses estados, o FPE, ele significa 4%, 5%. Então, recompor o FPE é uma parte pequena do problema para estados que a dependência desses impostos é muito maior. Os critérios têm que ser equivalentes, porque nós podemos proteger os estados que recebem FPE e os municípios que recebem FPM, mas não aqueles que cobram impostos. Por isso que tem que ter uma equivalência entre as decisões. Nós concordamos com estabelecer um valor desde que o critério seja a recomposição dessas receitas. E mais, ninguém no Brasil e no mundo sabe qual é o teto de valores que serão empregados no combate ao coronavírus. A cada semana, esses valores aumentam. Segundo o próprio Ministério da Economia, que diz que não medirá esforços para ajudar no combate ao coronavírus, também não pode medir esforços para ajudar estados e municípios, porque eles participam desse enfrentamento. A rede que atende a população é de estados e municípios. Isso gera um incentivo perverso também não reconhecer essa garantia de receita. Não há um prefeito bom ou um prefeito ruim que consiga suportar uma queda de receita de média de 30% por mais de 3 meses. Mesmo que ele tenha um caixa, mesmo que ele tenha feito uma poupança, não resiste uma receita de um estado ou de um município dependente de ICMS e ISS por mais de 2 meses. Por isso que o governo não pode medir esforço para proteger esses estados e municípios que estão no combate ao coronavírus também, além do governo federal. Perfeito. Bom, para você que chegou agora aqui na CNN, nós estamos conversando com o líder do governo, o deputado Major Vitor Hugo, e com o deputado Pedro Paulo. Foi ele quem elaborou, quem conduziu o projeto que socorre estados e municípios com um pouco mais de 80 bilhões de reais, aprovado ontem pela Câmara e reprovado publicamente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Deputados, eu vou lançar aqui a mesma pergunta aos dois senhores. Há uma percepção de que há um embate político entre o governo e a Câmara dos Deputados no que diz respeito a medidas para auxiliar estados e municípios no combate ao novo coronavírus. Está havendo um contágio da discussão que deveria ter sido técnica por política? Daniela, eu não tenho nenhuma dúvida que o que está por trás disso não são só números e metodologia de cálculo. O que está por trás disso é, por parte do governo federal, um enfrentamento, principalmente em relação aos governadores do Sudeste, do Sul, governadores que estão se opondo à forma como o presidente Jair Bolsonaro tem coordenado as ações, aliás, que tem descoordenado as ações em relação ao combate ao coronavírus. Quando nós esperávamos que o governo liderasse esse processo, esse conflito permanente atrapalha a junção, a coordenação de esforços. Por isso, eu acredito que sim, por trás desses embates tem sim uma medida de uma ação que vai contra a ação de governadores por questões políticas. Deputado Vitor Hugo. Bom, essa é uma interpretação, eu respeito a opinião do Pedro Paulo, mas eu discordo frontalmente. O governo federal tem liderado, sim, com toda certeza, o processo. Eu tenho aqui nas minhas mãos mais de 244, ou melhor, exatamente 244 ações legislativas, interministeriais, ministeriais, executivas, que o nosso presidente da República, junto com o seu ministério, tem conduzido, inclusive para poder compensar as ações desastrosas que parte dos governadores a que o Pedro Paulo se refere tem feito nas suas cidades. A gente vê isso nos seus estados, a gente vê isso a partir das manifestações, inclusive das pessoas, reclamando, pedindo até impeachment de determinados governadores. O que eu quero dizer é que, primeiro, Pedro, se você diz que é 2,2 trilhões, isso reforça ainda mais o argumento de que o governo federal está fazendo e não medirá esforços para fazer. Agora, eu quero dizer também que o Congresso Nacional ele continuará funcionando. Se nós garantirmos um valor fixo, como o governo federal queria, e
com possibilidade de sempre o governo enviar um novo projeto, a Câmara iniciar um novo projeto e continuar a ajuda. Não quer dizer que a gente vai aprovar um projeto de lei hoje aqui que vai garantir o horizonte de agora até outubro, né? E não há teto para o governo federal, de novo, para salvar vidas e para salvar o emprego. Nós não queremos os critérios do FPM, nós queremos um critério per capita. O critério FPM, ele combina outros fatores. Esse critério que nós defendemos é um critério per capita, há abertura para outros critérios também. Só esse critério, especificamente ISS e CMS, para nós é um critério ruim, porque ele privilegia aqueles estados e cidades que têm maior renda, em detrimento daqueles municípios e estados que têm menor, e inclusive aqueles municípios, alguns, que nem recebem ISS. Então, para nós, eu só queria reafirmar mais uma vez o objetivo do governo federal de salvar vidas, ao mesmo tempo que se preservam os empregos. Muito bem. Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, obrigado por falar aqui com a CNN. Deputado Pedro Paulo também, muito obrigado por esse rápido debate que a gente faz aqui à CNN.